Olá, amigos do Palavra Urgente. Olha, muito bom dia. Deixa eu te falar uma coisa. Independente do que vocês têm enfrentado, que você tem passado, acredito, o seu caso tem jeito. Nessa programação de hoje, eu quero te apresentar o caso de uma senhora que viveu uma situação inesperada, uma situação que ela jamais pensou que poderia passar, mas ela deu a volta por cima. Eu não sei o que você tem enfrentado durante esses dias, mas acredite, há um Deus que pode te fortalecer para dar a volta por cima. Eu quero falar para você do caso da senhora Nilza Francisca. No ano de 2013, ela indo ao trabalho sofreu um grave acidente. Foi encaminhada até o posto de saúde, até os médicos, e foi diagnosticada com múltiplas fraturas e hemorragias internas. E essa situação trouxe para ela situações completamente difíceis. Agora, é difícil para ir ao trabalho, impossibilitada dos seus afazeres, mas a situação dela mudou. E eu tenho certeza, independente do que você tem passado, a sua situação também ela pode mudar, tá bom? Vamos acompanhar o caso da dona Nilza? Acompanhe aqui conosco. No ano de 2013, a caminho do trabalho, Nilza sofre um acidente. Eu fui atravessar a linha do trem, estava parado. Daí, de repente, ele andou e daí me bateu. Só sei que eu voei para cima, saiu voando. Eu caí da linha do trem. Quando eu cheguei lá, eu já vi ela caída na linha, cheia de gente, conversando com ela, aquele desespero e tal, ela toda ensanguentada. Ela só gritava, gritava, e perdendo sangue. Nilza é socorrida, mas fica sem nenhum atendimento médico das 8h30 da manhã até as 9 da noite. Até que um médico percebe a família em desespero. Perguntou o que tinha acontecido, aí nós falamos, ele correu lá, foi ver, ficou nervoso, ficou bravo, aí levou ela para fazer uma tomografia. Ele viu que no buraco ela estava com hemorragia interna. Falou, temos que levar a sua esposa imediatamente para a sala de cirurgia porque ela está morrendo. O doutor Douglas me costurou o buraco do acidente sem uma anestesia. Daí eu só sei que eu dei aquele grito. Daí depois eu não lembro mais nada, eu desmaiei nesse momento. Quebrou a bacia, entendeu? Teve hemorragia interna, os 2 ombros delas deslocaram na pancada. Ela não conseguia mexer. O médico que atendeu ela falou que ela não voltava mais a andar. Porque ele disse que eu tinha quebrado a bacia, que essa bacia não calcificasse, eu não ia andar mais. Olha que situação, algo inesperado. Ela estava saindo ao trabalho, ela estava indo em busca do seu pão de cada dia e uma situação inesperada, drástica acontece com ela. Talvez você me acompanhe agora, chegando de algum local e enfrentando situação que você nem esperava, enfrentando situação a qual você nem imaginava. Mas presta muita atenção, não desista, não se entregue, ainda há uma saída para você. Nós vamos agora a esse VT e eu quero voltar falando mais com a senhora e com o senhor. A ruptura de um osso pode levar a diversos problemas. As fraturas ocorrem geralmente em virtude de algum impacto, queda ou esmagamento. Segundo o Abraço, cerca de 30% dos adultos acima de 65 anos caem anualmente. Destes, 15% sofrem lesões. Fraturas precisam ser tratadas rapidamente, com cirurgias e repousos. Caso contrário, só leva à piora. Você vê, fraturas precisam ser tratadas imediatamente. Não adianta passar por cima, não adianta tentar fazer um paliativo, tem que ser tratado. Como talvez a situação que você está enfrentando. Você já tentou fazer um paliativo, já tentou solucionar de alguma forma, mas não deu certo. A maneira única de você sair dessa dor, de você dar um basta no sofrimento, é você tratar da maneira certa, como foi o caso da dona Nilza. Precisava ser tratado de forma correta, de forma urgente. Quer ver um exemplo? Nós vamos agora a um especialista falando sobre essa questão de fraturas, de hemorragia. Acompanhe conosco o que esse especialista vai dizer.
A fratura ela pode ser múltipla, quando você tem mais de uma fratura no mesmo osso ou mais de uma fratura em outras partes de ossos. E ela pode ser classificada também quanto o próprio traço da fratura, né? Se a fratura tem um traço simples, né, que é um traço só, ou quando ela tem mais de um traço, no caso formando uma cunha, que no caso seria uma fratura em cunho, ou quando você tem uma fratura complexa, que no caso a gente chama de fratura cominutiva, quando você tem mais de 2 traços no mesmo osso em si, tá? Então, assim, quanto ao tratamento, essa classificação ela ajuda bastante. Se for uma fratura múltipla e, no caso, se ela estiver em 2 ossos, como se você tivesse na perna e na coxa, logo você vai ter um joelho flutuando. Então isso é um grau de gravidade é muito complexo, porque no caso você pode ter uma lesão com partes de... você pode ter uma lesão vascular no caso. A fratura, quando nós temos, você tem a ruptura do osso, logo ali você tem a parte da medula, né? Então aquela substância ela é gordurosa e no ato de que você tem uma fratura, vamos supor, do fêmur, que é um osso longo, você tem uma chance muito grande de vir a óbito, até por um tromboembolismo pulmonar ou até por algum evento isquêmico cerebral. Olha que situação, que tratamento delicado a dona Nilza teve que passar. Um tratamento que não foi de uma hora para outra, não foi de um momento para o outro. Foi um tratamento delicado. Mas é como nós falamos anteriormente, o caso dela teve jeito. Por mais difícil, mais delicado que foi, a situação dela teve jeito. E eu queria que você acompanhasse agora comigo, sabe, a segunda parte do caso dela. Acompanha conosco, por favor. A única coisa que a gente tinha que apelar era para Deus mesmo, não tinha outra coisa a fazer. Daí muita gente chegava lá, falava palavra ruim. Você vai demorar para andar. Eu falei, não, eu tenho fé em Deus, Deus está comigo. O show da fé, a gente assistia em casa. Não andava, fiquei deitada mais de um mês na cama. Daí eu ficava ouvindo aquilo. Ainda mandava meu esposo pôr água. Daí eu ia tomando aquela água. A família se une pela recuperação de Nilza, mas ela fica com sequelas. Primeiro foi a cadeira de roda, foi pro andador. Minha esposa, assim, a minha filha, segurando de um lado do outro. Foi aonde ela começou a pegar e equilíbrio e começou a andar. Depois de uns 3 para 4 meses, que a bacia começou a calcificar, ela ficou com a sequela. A bacia dela colou no lugar errado. Não colou onde tinha que colar. Só que os médicos falaram, agora não pode mexer mais, porque se mexer, ela não anda nunca mais agora. Eu não conseguia, assim, por exemplo, calçar uma sandália. Eu não conseguia baixar. Tive que aposentar. Sabe o que eu queria te mostrar através do documentário da dona Nilza, que eu queria mostrar para a senhora, para o senhor, através da história da dona Nilza, é que ainda que a sua situação esteja completamente difícil, ainda que a sua situação, talvez você me acompanhe agora, e seja um caso que, olha, delicado, não tenha mais jeito, mas eu quero dizer para você que existe um Deus. Talvez você me acompanhe agora e por causa de um problema, por causa de uma situação que você considerou quase que insolúvel, quase que impossível, você estava tramando dar cabo da sua própria vida. Você estava pensando em largar a sua família, ir embora. Você estava pensando que não tinha mais saída. Mas presta atenção, a palavra de Deus, ela diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. É só um versículo que eu gostaria que você atentasse para que você possa entender que a sua situação, assim como o caso da dona Nilza, a sua situação também ela tem jeito. A sua situação também, ela tem saída. O Senhor Deus diz assim, ó, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Talvez você estava considerando, olha, não tem mais jeito, não tem mais saída, eu acho que para mim acabou. Imagina a dona Nilza, ela saiu para o trabalho, ela não esperava passar por uma situação dessa. Delicado o tratamento, delicado o cuidado, mas ela deu a volta por cima. E eu tenho a plena certeza, o seu caso também tem jeito. Você também pode dar a volta por cima, tá bom? Fique conosco, nós vamos agora mais um VT. E eu gostaria que você acompanhasse com atenção e já já eu volto com você. Se possível, prepara um copo com água, o meu já está aqui. Eu queria que você preparasse um copo com água, vou fazer uma oração por você. E eu tenho certeza que após essa oração, você vai receber força para lutar e para sair dessa situação. Vamos conosco com esse VT e já voltamos.
Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar uma história impressionante sobre um camarada de 53 anos chamado Eb Cade. Ele é participante de uma empresa de construção e, enquanto estava trabalhando no dia 24 de março de 45, ele sofreu um acidente precisando ser hospitalizado. Ainda no hospital, ele recebeu um experimento nada consensual. No dia 10 de abril do mesmo ano, o médico Wright Langham mandou aplicar em Eb Cade alguns miligramas de plutônio. O interessante é que ele não foi informado e nem sabia que estava fazendo parte do programa Manhattan. Esse programa é uma investigação para que as empresas que fabricavam bombas nucleares e tinham acesso a essa tecnologia precisavam ter ciência do quanto poderia ter acesso a essas substâncias, como o plutônio. A questão é que muitas pessoas passaram por esses testes. Foram feitas amputações de braços, pernas. Grandes riscos é o que os voluntários, nada opcional, tiveram que enfrentar. Depois de anos, em 1993, foi publicado uma matéria sobre essa trajetória de desastres. O que estava escondido até então para que a humanidade não soubesse de como eram feitos os testes clínicos. Por um outro lado, isso acrescentou ainda mais ciência e conhecimento na evolução da questão nuclear e também para a ciência de um modo geral. Curioso, não? Que fato curioso, não? Talvez você me pergunte, Pastor Wallace, como é que eu faço para lidar com a situação que eu estou enfrentando? O caso da dona Nilza foi o caso da saúde, o caso curioso que nós encontramos foi um erro médico, uma experiência. Talvez você seja um caso familiar, financeiro. Como é que eu faço para lidar com essa situação a qual estou enfrentando? Como eu faço para me lidar com os sintomas que cada dia são mais fortes, a cada dia são mais agressivos? A palavra de Deus, ela diz o seguinte: olhai para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Daqui a pouco eu queria ler só mais um versículo com você, que está lá na primeira carta que Paulo escreveu, primeira carta de Pedro. Pedro escreveu no capítulo 2, versículo 24, para que você entenda que existe um Deus que é muito maior do que o seu problema. Existe um Deus que é muito superior a essa doença que você está enfrentando, a essa situação que você está passando. E o mesmo Deus que mudou a história da dona Nilza. Eu queria que você acompanhasse comigo agora a terceira parte do caso dela, da história dela. Eu queria que você acompanhasse o mesmo Deus que mudou a situação dela quando os médicos consideravam já não ter mais jeito, quando os médicos consideravam que a situação já era um pouco mais delicada. Existe um Deus que entrou na vida dela e que também pode entrar na sua vida. Vamos acompanhar a terceira parte da história da dona Nilza? A dona Nilza, normalmente, quando chegava na igreja, apresentava essa dificuldade no andar, no caminhar. No dia 15 de setembro de 2022, o pastor Jaime agendou essa vinda à cidade de Barra Mansa e foi uma reunião poderosa. Falei, eu vou lá, eu vou receber minha cura, eu tenho fé. Daí, graças a Deus, ele chegou, orou por mim, sentiu queimação no corpo assim. Daí o pastor Jaime falou, vê que a senhora consegue abaixar. Imita como a senhora fosse imitar. Você amarrar o sapato. Imita, vai lá. Vai que você consegue. Isso. Vai, o outro lado também. Vai. Isso. Jesus é bonito, não é, pessoal? Você não fazia isso. Só não fazia. Bota a mão no chão que você botou aquela que eu achei bonita a senhora fazer isso aí. Só não fazia isso. Ia só até aí, mais ou menos. Agora vai até o final, mulher de Deus. Vai. Ah, que bonito, glória a Deus. Eu baixei. Graças a Deus consegui abotoar meu tênis. Uma benção. Muito. Jesus é maravilhoso. Jesus é demais. E voltou a caminhar normalmente. E foi algo assim que a gente percebeu logo, né? Quando ela deu testemunho que realmente Deus havia operado aquele milagre. Agora eu consigo arrumar minha casa, não preciso de ninguém para ajudar. Foi o ano da retomada e eu agradeço muito a Deus, eu agradeço muito a Jesus Cristo por tudo que tem feito, não só na vida dela, como na minha também. Olha que coisa linda! Talvez você me pergunte, como é que ela fez? Como é que ela fez para alcançar esse milagre?
Como é que ela fez para vencer essa situação que, humanamente falando, não tinha mais o que fazer? Sabe o que ela fez? Ela atentou completamente para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque olha só o que está escrito. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz que, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado. Nós temos direito a ter saúde, nós temos direito a ter vida. E você que me acompanha agora, eu não sei se a sua situação é na saúde, financeiro, familiar, ou se você sofre com aquilo que as pessoas chamam de a doença do século, a depressão, acreditando que o seu fundo de poço não tem mais jeito. Olhe para a palavra de Deus. A dona Nilza, ela se apegou à palavra que ela ouviu do homem de Deus e ela saiu daquela situação. Eu tenho certeza, nós vamos orar daqui a pouco. Se apega a essa palavra que você recebeu, porque eu acredito que a sua situação ela pode mudar. Agora, antes de fazer a oração, eu queria te fazer um convite para você acompanhar o programa Palavra Urgente através das redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube. No Instagram é @Palavra Urgente. @Palavra Urgente. E no YouTube é Palavra Urgente. Se você puder, acompanhe conosco essa programação. Se você puder também, compartilhe com seus familiares, amigos. Talvez você está acompanhando essa programação ao vivo agora, mas um familiar seu precisaria ouvir essa palavra, um familiar seu precisaria assistir esse testemunho que nós assistimos. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ajudar a vida desse seu amigo e a vida dessa sua amiga, tá bom? Nós vamos agora fazer uma oração e logo em seguida você vai ficar com um clipe musical que eu tenho certeza que também vai falar muito ao seu coração. Você pegou aí o seu copo com água? Pega o seu copo com água. Vamos unir a nossa fé, que essa água seja um santo remédio. Feche seus olhos, meu Deus. Talvez nos acompanhe agora ao vivo ou logo depois de gravado essa programação, alguém que estava pensando em dar cabo da própria vida. Por causa de uma doença incurável, por causa de um problema financeiro, por causa de uma desilusão amorosa. Meu Deus, mas eu te peço, consagra esta água. E que ao beber desta água, essa pessoa receba força, essa pessoa receba vida. Coloque a tua unção em cada molécula desta água. Nós apresentamos ela ao Senhor e cremos na manifestação do seu poder em favor da vida de todos que nos acompanham neste momento. Beba agora dessa água, receba vida. Receba paz. Olha, eu sou o pastor Wallace Torquato. Se você mora na cidade de Nova Iguaçu, eu terei um imenso prazer em receber você e a sua família. Sabe, diariamente a nossa igreja está aberta, ali na Avenida Getúlio de Moura, número 1266. Eu tenho o hábito de falar que em Nova Iguaçu existe um local onde o sobrenatural acontece. E se você me acompanhou até agora, talvez pensando que a vida não tinha mais jeito, eu tenho algo mais para falar com você. Venha estar conosco, escolha um dia dessa semana, nós temos culto às 8 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 horas e também às 19 horas. Caso para você seja melhor no final de semana, eu estou às 8 da manhã, às 10 e também às 18 horas. Diariamente eu e uma equipe de fé prontos para ajudar você e também toda a sua família, tá bom? Olha, um forte abraço, que Deus abençoe você e toda a sua casa. Pode dormir enquanto você dorme. Deus está acordado, planejando, acordado, preparando tudo. Descansa aí, Ele tem o controle da história e ela não termina agora. Ele conhece o teu levantar e também o teu andar e o teu deitar. Sabe de tudo, é dono de tudo. Ele não dorme, pode confiar. Deus está no trono, ciente de tudo. Enquanto eu durmo, Ele está acordado. Deus está no trono, ciente de tudo. Enquanto eu durmo,
acordar.